This call is now being recorded. Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de ondas. Estamos aqui juntos novamente, dessa vez no capítulo 3 de acústica, onde a gente trabalha as ondas sonoras, né? É o último capítulo de ondas, para a gente poder iniciar a nossa jornada, como diria a Lumena do BBB, né? Na parte de óptica, tá? Então, só falta esse capítulo para a gente fechar essa parte de ondas, tá? Na aula passada, a gente iniciou o capítulo 3 e a gente viu diversas características relacionadas a ondas sonoras, né? A gente relembrou, por exemplo, a natureza, que a onda sonora é uma onda mecânica, a forma como ela vibra na mesma direção de propagação da onda, que a gente diz que ela é uma onda longitudinal. Ela é uma onda tridimensional, né? Quando você fala, você produz essa onda que se propaga em todas as direções, né? E aí você tem que mentalizar o formato dessa onda, que ela vai ter uma frente de onda esférica, tá? A onda sonora, ela se propaga como uma esfera que vai aumentando, imagina, sei lá, uma bola de basquete que vai aumentando de tamanho, a superfície dessa bola é a frente da onda, né? E a energia dessa onda sonora, ela vai se distribuir nessa casca esférica, e é por isso que quanto mais a onda se propaga, né, ou seja, quanto mais distante você estiver da fonte, menor a intensidade do som que você vai notar, porque como essa energia se distribui por toda a casca, então quanto mais distante for, a casca vai ficar cada vez com a área cada vez maior, e essa energia vai se distribuir numa área cada vez maior. Então, aquele pedacinho da frente de onda que você vai receber vai ter uma quantidade de energia menor, e é por isso que você nota um som com uma intensidade menor. A gente viu também as qualidades fisiológicas do som, né? São 3 qualidades: altura, intensidade e timbre, né? Só para a gente relembrar aqui bem rápido, certo? Eu gosto sempre de relembrar antes de continuar. Então, a altura, ela está relacionada à frequência da onda, certo? Um som alto é um som de alta frequência, um som baixo é um som de baixa frequência. Esse som de alta frequência é chamado de agudo, o som de baixa frequência, o som baixo, é chamado de grave, certo? A intensidade da onda vai estar relacionada com a sua amplitude. Quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser a intensidade, tá? Alguém tentando entrar aqui? Pronto. Tá? Então, você aumenta a intensidade, você está aumentando a amplitude, você está deixando o som mais forte, né? Um som forte é um som de grande intensidade, um som fraco é um som de baixa intensidade. E, por último, o timbre, a gente viu que está relacionado ao formato que a onda tem. Cada fonte emite uma onda com um formato diferente. Tá? Então, o violino, o piano, o violão vai emitir ondas com um determinado formato, que é específico daquela fonte. Tá? Então, o timbre só depende da fonte que está emitindo, e é por isso que a gente é capaz de reconhecer alguém falando, quem é que está falando, mesmo que a gente não veja quem é, porque a gente reconhece a voz das pessoas pelo timbre, tá? Depois, a gente introduziu uma grandeza chamada de nível sonoro, e é muito importante vocês entenderem a importância, a justificativa de se inserir essa grandeza no nível sonoro. O nível sonoro está intimamente relacionado à forma como nós, o ouvido humano, percebe o som. O nosso ouvido, ele percebe o som de uma maneira bem especial. Tá? Quando você aumenta a intensidade de uma onda sonora em 10 vezes, o nosso ouvido não nota um som 10 vezes mais intenso. Você aumenta o som em 100 vezes a intensidade, o nosso ouvido não percebe 100 vezes. Tá?
Então, a gente precisa de uma grandeza que consiga descrever como é que o nosso ouvido percebe o som. E é aí que entra o nível sonoro, tá? Que vai ser dado em decibéis. Um D minúsculo e um B maiúsculo, tá? Decibel. E aí vocês lembram, né, da equação, o N de nível sonoro vai ser 10 log de I sobre I0, onde I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a intensidade mínima que a gente precisa, que a gente pode ouvir, tá? Beleza. E aí a gente fechou a aula passada, falando da faixa de frequência da audibilidade humana, né, que a gente percebe sons entre 20 e 20 mil hertz. Se você receber um som acima de 20 mil hertz, tá, esse som é chamado de ultrassom. Tá? A palavra ultra significa que está acima. Tá? Acima de quê? Acima do que a gente pode ouvir. Tá? Eu tinha até esquecido de falar isso na aula passada, mas estou falando agora. Por isso que é bom revisar. Sempre fica alguma coisa que eu esqueço de falar. É muita coisa, né? E se você receber um som abaixo de 20 Hz, que é o mínimo que a gente consegue ouvir, você também não vai ouvir abaixo de 20 Hz, e esse som vai ser chamado de infrassom, certo? Infra significa abaixo, então está abaixo do que a gente pode ouvir, beleza? É isso, certo? Então de 20 a 20 mil é o ouvido humano, tá? A frequência em Hz que a gente pode ouvir, mas vai ter diversos animais aí, como o cachorro, que eu falei na aula passada, que vai poder ouvir aí até, por exemplo, né, se eu não me engano, 50 mil, né, 50 mil hertz. Então, ele pode ouvir frequências bem superiores ao que a gente pode ouvir. Então, continuando a nossa jornada, a gente parou aqui para a gente conhecer os fenômenos da reflexão do som. Tá? Então, o que vai ser isso aqui? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem aqui uma parede, tá aqui, ó, paredezinha. Tá? Aqui a gente tem uma fonte sonora. E aqui a gente tem uma pessoa. Tá? Pessoal, tá tudo bem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, a imagem, tudo tranquilo, né? Pronto, beleza. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Só para saber se eu não estou falando ao vento aqui. Beleza, vamos lá. Então, a gente tem uma situação como essa. Beleza? Tranquilo? E aí, a gente faz com que essa fonte sonora, ela imita aqui um determinado som. A gente vai ter aqui essa pessoa que vai ser o nosso observador, tá? Ele que vai receber essa onda sonora. E eu quero que vocês percebam que esse observador, mesmo essa fonte emitindo uma única onda sonora, esse observador ele vai receber duas ondas sonoras. Ele vai receber uma onda que vem diretamente da fonte até o seu ouvido, certo? Que vai levar um intervalo de tempo aqui, delta T1. E vai receber uma onda 2, que vai vir da fonte, vai bater na parede, certo? E ao incidir na parede, essa onda vai ser refletida e vai chegar até o observador, levando o intervalo de tempo para percorrer tudo isso, o intervalo de tempo delta T2, que obviamente deve ser um intervalo de tempo maior do que delta T1, né? Já que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? E então essa daqui é a menor distância possível, então a onda leva o menor tempo possível, já que a velocidade é a mesma, tanto por aqui como aqui, né? Então, se a velocidade é a mesma, onde a distância é menor, o tempo é menor. Ok. Então ele vai receber dois sons. A partir dessa diferença de tempo de chegada, tá? Desses dois sons, a gente pode definir aqui três fenômenos. O primeiro é chamado de reforço, o segundo de reverberação e o terceiro de eco. É importante você saber a diferença entre esses três fenômenos, o que é cada um deles, tá? Então, primeiro, o reforço. O que é que vai ser o reforço? Se alguém puder colocar a lista de presença aí, agradeço, tá?
Eu já mandei aí no chat. Então, o que é que vai ser o reforço? É quando essa diferença de tempo da onda 1 e da onda 2, você fizer essa diferença, ela dá praticamente zero. Ou seja, as duas ondas, a onda que veio direto da fonte e a onda que foi refletida, chega ao seu ouvido as duas praticamente ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, você vai dizer que houve um reforço, tá? E é chamado assim reforço porque como as duas ondas vão chegar praticamente ao mesmo tempo, você vai acabar notando um som muito forte, um som mais intenso. Tá? É isso que acontece, por exemplo, pessoal. Isso aqui, esse evento vai acontecer geralmente em locais apertados, locais pequenos, tá? Por exemplo, quando você tá lá empolgado cantando no banheiro, né? Deve ter alguém assistindo aí que é o famoso cantor de banheiro, assim como eu. E aí, quando você tá lá todo empolgado no banheiro, você se sente um verdadeiro cantor, né? Porque você sente a sua voz muito forte, né? Apesar de não fazer muito esforço para cantar, você ouve uma voz bem intensa. Isso acontece, pessoal, porque você vai receber dois sons praticamente ao mesmo tempo. Aquele som que vai se propagar pelo ar e que vai chegar ao seu ouvido, certo? Bem rapidamente, e vai ter também aquele som que vai ser refletido nas paredes. Vai ser refletido na parede da frente, na parede de trás, na parede de cima, na parede de baixo, na parede dos lados, e vai chegar até o seu ouvido. Então você vai receber essas várias ondas aí refletidas das paredes e o som que vem diretamente da sua boca ao seu ouvido praticamente no mesmo instante, porque as paredes estão próximas de você, é um ambiente pequeno. Então isso acaba gerando um fenômeno chamado de reforço. Beleza? Então isso é o reforço. Espero que esteja bem claro, certo? Se a gente afastar essa parede um pouco, de maneira que o intervalo de tempo já não possa ser considerado zero, certo? Essa diferença de tempo, ela seja por volta de 0,1 segundo, entre 0 e 0,1 segundo, certo? De 0 a 0,1 segundo, aí a gente chama esse fenômeno agora de reverberação. Você vai notar, vai ser o seguinte, pessoal, você vai notar um prolongamento da sensação auditiva. Tipo assim, você vai estar nesse ambiente e você vai falar, oi, e você vai ouvir algo do tipo, oi. Você vai falar, ei, e você vai ouvir algo do tipo, ei, tá? Vai ter um prolongamento. Por que vai existir esse prolongamento da sensação auditiva? Devido a essa diferença de tempo aqui, tá? Que vai ser 0,1 segundo. Por que 0,1 segundo? Porque 0,1 segundo, pessoal, é o tempo necessário entre a chegada de dois sons para que a gente perceba como dois sons distintos. Se dois sons chegarem ao seu ouvido no intervalo de tempo menor que 0,1 segundo, você vai perceber os dois sons como se fosse um só. Tá? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Os dois sons estão chegando numa diferença de tempo menor que 0,1 segundo, a gente vai notar os dois como se fosse um só. Mas como essa diferença, ela não vai ser, como nesse primeiro caso aqui, muito próxima de zero, tá? Não vai poder ser, não é muito, muito pequena para ser, é zero. Vamos dizer que é zero. Não, tá? É uma situação da ordem de 0,1. Então, vai acontecer que quando essa onda 1 ela estiver deixando de sensibilizar seu ouvido, a onda 2 começa a sensibilizar. E é por isso que acaba produzindo esse prolongamento da sensação auditiva. O oi vira um oi. Porque quando está terminando o oi da primeira, está começando o oi da segunda. Tá claro isso? Deu para entender aí, todo mundo? Beleza? O que é a reverberação? Tá? É esse prolongamento da sensação auditiva. Então, como eu disse a vocês, a gente só vai perceber dois sons como sendo dois sons diferentes se ele chegar ao nosso ouvido no intervalo de tempo maior
do que 0,1 segundo, tá? Então, se chegar ao seu ouvido esses dois sons, numa diferença de tempo maior ou igual a 0,1 segundo, aí a gente vai dizer que é o eco, tá? Você vai perceber dois sons, tá? Você vai emitir um som, mas você vai ouvir dois, tá? É uma repetição completa do som, é o eco, tá? Isso aqui já vai acontecer em locais maiores, tá? Então, esse primeiro aqui em locais bem apertados, como um banheiro, tá? Aí a reverberação, você já vai ter uma sala grande, beleza? E aqui no eco, você vai ter um ambiente maior ainda, como por exemplo uma caverna. Você chega lá na boca, na entrada da caverna e diz, ei! Aí depois de um tempo você ouve de volta a caverna, ei! Aí você fala, oi! Aí depois de um tempinho você ouve, oi! Certo? Tranquilo? E se a caverna tiver muitas entradas, né, você pode dar um oi e ouvir um oi, 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 oi. Que o som vai percorrer as diversas galerias que a caverna tem e vai ser refletido no fundo de cada uma delas. E aí você vai receber o oi várias vezes, né? Então, isso é o eco. Tá? Para ocorrer o eco, é necessário que esses dois sons que chegam ao seu ouvido cheguem numa diferença maior ou igual a 0,1 segundo, que é o tempo necessário para o nosso ouvido distinguir dois sons. Então aí vem a pergunta, né? Se é necessário aí uma determinada distância para eu falar, a onda bater no obstáculo, ela incide no obstáculo, é refletida, eu perceber o eco, então que distância é essa? Que distância mínima é essa necessária para ocorrer o eco? Né? Então, você sabe que a distância, né, vai ser a velocidade vezes o tempo, certo? E como eu quero só a distância do observador até o anteparo, então eu vou pegar só a distância de ida, tá? Então, eu vou precisar só do tempo da onda de ida, beleza? Se o tempo para ir e voltar vai ser 0,1 segundos, já que a outra onda chega praticamente instantaneamente, eu falo aqui, puf, já ouvi. Então, a diferença de tempo vai ser o tempo de propagação da outra onda, da segunda onda, e para ocorrer o eco, o mínimo é que essa diferença de tempo seja 0,1 segundo, então ela vai ter que ir e voltar em 0,1 segundo. Então, se eu preciso aqui só do tempo de ida, então eu vou precisar da metade disso aqui. A metade de 0,1 segundo vai ser 0,05. E a velocidade do som, 340 metros por segundo, que a gente viu na aula passada, né? Então, 340 metros por segundo vezes o tempo 0,05, você vai chegar ao que Neto falou aí no chat, que a distância mínima para ocorrer o eco é 17 metros, certo? Neto tem que tomar cuidado. É legal saber que vai girar aí por volta de 17 metros, mas toma cuidado para não marcar assim sem fazer a conta, porque às vezes ele coloca na prova que a velocidade do som é 330. Vai ter prova que ele vai dizer 340, vai ter prova que ele vai dizer 330. O mais comum é 340, mas tem que ficar de olho, porque se ele disser 330, né, aí vai dar diferente, né? 330 aqui vai dar quanto? Vai dar 16,5, né? Não é isso? 16,5. É isso mesmo, 16,5 metros. Então, pode acontecer isso. Se tiver duas alternativas, letra A, 17 metros, letra B, 16,5. Aí você tem que ficar de olho na velocidade que foi dada, se é 340 ou 330. Tudo bem, todo mundo? Beleza? Legal, então vamos fazer uns exercícios sobre isso. Vamos lá, dá uma olhada aí na questão 1. Faça aí para mim. Resolva aí. Neto acha que é a letra D, Luana, letra D.
que mais? Israel, letra D. Emily, letra D. George, Lívia. João Paulo acha que é a letra D. Ok. Então, a questão da FATEC de São Paulo, que diz assim, Laís, a letra D também. Ondas sonoras são compressões e rarefações. Lembra aí, Neto, que a gente discutiu na aula passada, você perguntou o que são compressões e rarefações. É porque a onda sonora, ela se propaga, no caso aqui, no ar, né? Vai ter as partículas aqui do ar, e vai ter regiões em que ela comprime as partículas do ar, e vai ter regiões em que ela expande esse conjunto de partículas. Então, você vai ter regiões de compressão e de rarefação, que no caso da onda transversal é o equivalente a cristas e vales, certo? Beleza, compressões e rarefações do meio material através do qual se propaga. Podemos dizer que, letra A, o som pode propagar-se através do vácuo. O som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, né? O som não pode propagar-se através de um sólido. No sólido é que ela se propaga mesmo, com mais facilidade ainda, porque as partículas vão estar mais ligadas, vão estar mais próximas, e aí facilita a propagação, né? Lembra que a gente viu na aula passada que o som é mais rápido, no geral, nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases, né? Então, a letra C, o som somente se propaga através do ar? Não, a gente acabou de discutir isso. Letra D, as ondas sonoras transmitem-se mais rapidamente através de líquidos e sólidos do que através do ar, verdadeiro, tá? É mais rápido, o som é mais rápido nos sólidos e nos líquidos do que no ar, certo? E na letra E, então, a resposta é a letra D, e a letra E, para as ondas sonoras, não se verificam os fenômenos de interferência nem de difração. Não, qualquer onda, não só a onda sonora, qualquer onda, tá? É um fenômeno ondulatório. Qualquer onda vai sofrer interferência e vai poder sofrer difração, tá? Então, vamos para a próxima. Veja aí a questão 2. E aí, marcaram o que na 2? Neto está entre a letra C e a letra E. Israel acha que é a letra E. Luana acha que é a letra C. Bárbara, letra E. Emily acha que é a letra C. Neto agora tem certeza que é a letra E, né, Neto? Tá bom. Então vocês estão divididos aí entre as letras C e E. Não é isso? Tudo bem, vamos lá. Quando uma onda sonora atinge uma região em que a temperatura do ar é diferente, muda. Então, olha, vou dizer um negócio para vocês. Uma questão como essa, sem nem ler a questão, nem li a questão, eu jamais, não sei nem o que a questão fala, não sei nem o que a questão fala, eu jamais marcaria a letra A nem a letra C. Por quê? Porque a letra A e a letra C é a mesma coisa. Lembra que a gente viu que a altura do som está relacionada a quem? A frequência. Um som alto é um som de alta frequência. A altura do som vai estar relacionada à frequência. Então, se você marcar a letra A, se a letra A for certa, a letra C tem que estar certa também. E aí a questão vai ter que estar anulada, né? Vai ter que ser anulada. Certo? Então, letra A e letra C estão fora.
A gente fica em... Todo mundo entendeu aí o que eu falei? Da letra A e a letra C? Então, estamos entre a letra B, D e E. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Ele disse que essa onda sonora, ela vai para uma região da temperatura do ar diferente. Pessoal, quando você muda qualquer característica do meio, tipo, você muda a temperatura, você muda a densidade, você pega água e joga açúcar, você joga sal, ou você esquenta, ou você esfria, você está mudando o meio de propagação. E a gente viu que quando há uma mudança no meio de propagação, necessariamente deve ocorrer uma mudança em uma determinada característica da onda. Aí eu pergunto, que característica da onda que vai mudar necessariamente quando ela muda de meio? Quem é que lembra aí? É a velocidade. Muito bem. A velocidade vai mudar. O que vai mudar aí é a velocidade. Beleza? Tranquilo. Então a velocidade mudou. Aí eu pergunto, e a frequência? A frequência só depende de quem, pessoal? A frequência só depende da fonte. Então, quando a onda sonora passa de uma região para outra, em que a temperatura é diferente, há uma mudança na frequência? A frequência muda sim ou não? A frequência da onda aí vai mudar sim ou não? Não, porque a frequência só depende da fonte. Então, se você olhar a equação fundamental das ondas, V é igual a lambda vezes F. A frequência da onda é constante. Eu vou circular o que é constante aqui, certo? Então, se, por exemplo, a velocidade da onda aumentar, necessariamente o comprimento de onda vai ter que aumentar. Então, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, porque a frequência é constante. Então, é por isso que a resposta é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Tá todo mundo tranquilo com relação a isso aí? Todo mundo entendeu? Tranquilidade, de boas? Posso para a próxima? Ou alguém tem uma pergunta? Show de bola. Então, vamos fazer a próxima. Faça aí a questão 3. Resolva aí. E aí, essa daí vocês marcaram o quê? Luana acha que é a letra C. Neto acha que é a letra C. Beatriz, letra C. Mais alguém? Israel, letra C. Então, vamos fazer, vamos lá. Então, a questão da FUVEST de São Paulo diz assim: o ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 e 20 mil hertz, aproximadamente. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Tá? O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda. Então, ele quer saber o comprimento de onda do som mais grave. Aí eu vou perguntar a vocês, pessoal, o som mais grave é o som de maior frequência ou de menor frequência? Isso, né? Tu acha que é menor, Luana menor, Laísa menor, exatamente. O som mais grave é o de menor frequência. O mais agudo, tá, é o de maior frequência. Então, pessoal,
Se ele está se referindo ao som mais grave, que é o de menor frequência, então a gente vai ter que usar esse valor aqui, ó, 20 Hz, tá? Se ele tivesse dito mais agudo, aí eu teria que usar essa frequência aqui, ó, 20.000 Hz, que é a maior frequência. Então é só fazer a conta, é sem mistério. Vou substituir a velocidade aqui, ó, na equação fundamental das ondas, 340 metros por segundo. A frequência, a mais grave, é a menor possível, que é 20, certo? Aí a gente pode mandar o zerinho aqui para o espaço, tem zerinho de um lado, zerinho do outro, para facilitar a minha vida. Aí eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar 34 dividido por 2, pronto, 17. 17 metros, letra C, tá feito. É só isso. Tranquilo? Vamos mais. Por isso que eu digo, não pode errar no Enem questões de ondas, pessoal. E geralmente a questão é teórica e simples. E quando tem alguma conta, olha a conta. Pelo amor de Deus, né? É muito tranquilo. Você não pode errar de jeito nenhum. Vamos ver outro. Faça aí a questão 5, da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, na 5, vocês marcaram o quê? Neto acha que é a letra A. Mais alguém? Lívia, George, Emily, João Paulo. Liga aí, Neto. Sim. Pois é. A caminhada é essa daí mesmo. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. O eco de um disparo é ouvido por um caçador 5 segundos depois que ele disparou sua espingarda. A velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo. Veja que agora ele já colocou 330. Questão anterior, 340. Então tem que ficar de olho, certo? A superfície que refletiu o som se encontrava a uma distância igual a... Então o caçador deu um tiro, 5 segundos depois do tiro ele ouviu o eco. Beleza? Aí ele quer saber a distância que está o anteparo que refletiu esse som, dado que esse tempo total aí foi de 5 segundos. Então, a distância que o anteparo está do caçador é a distância que o som percorre só na ida, ou só na volta, tanto faz, né? A distância é a mesma. Tá? Então, pegando aqui a distância só na ida, vai ser a velocidade do som, vezes o tempo do som só na ida. E é aqui que o pessoal erra. Porque esses 5 segundos, pessoal, que é o tempo do eco, é o tempo para o som ir e voltar. Tem que ficar atento a isso. Mas a gente vai precisar aqui da distância só da ida, então vai precisar só da metade do tempo, que vai ser 2,5. Se você jogar 5 aqui, você vai descobrir a distância total que o som percorreu, que foi para ir e para voltar. Aí, se você fizer assim, no final você vai ter que dividir por 2, porque você quer só essa distância de ida ou de volta que dá no meio. Então, a velocidade é 330 metros por segundo e o tempo vai ser 5 sobre 2,
certo? 2,5. Pronto, aí fazendo essa continha, você vai encontrar 825 metros, aí colocando notação científica, né? A vírgula está aqui, 800,25,0, você pula duas casas, fica 8,25 vezes 10 ao quadrado, certo? Então, letra D, beleza? Veja se você pegar esse número aqui, multiplicar por 100, vai voltar para cá, certo? Então, a resposta é a letra D de dado. Tranquilidade, pessoal? Beleza aí? Vamos para a próxima. Questão 6, faça aí. 6. É um segundo. Ele percebe aí depois de um segundo, sabe? E aí, Neto, letra D, Joyce, letra D, Bárbara, letra D, Israel, letra D. Vamos lá. Emily acha que é a letra A. Vamos lá, vamos fazer a Universidade Federal de Pernambuco. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e percebe o eco um segundo depois. Tá? Então, um segundo depois significa que a onda levou um segundo para ir e um segundo para voltar. Desculpa. Um segundo para ir e voltar. Certo? Se a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância em metros aproximadamente igual a. Então, vamos lá. Eu quero a distância do garoto à parede, então eu vou precisar da distância que o som percorre só na ida, certo? Então, vai ser a velocidade do som vezes o tempo na ida. Se o tempo para ir e voltar é um segundo, então só para ir vai ser a metade, 0,5. Então, vai ficar 340 vezes 0,5, certo? 0,5. Aí, multiplicar por 0,5 é dividir por 2, né? Então, 340 por 2 vai dar 170 metros. Essa é a distância que o paredão aí está do garoto. Tudo bem? Tranquilidade? Deu para entender aí quem tinha marcado a letra A? Tudo jóia? Beleza? Vamos lá. Então, para frente, vamos para frente, vamos para frente. Questão 9. Dá uma olhadinha aí, 9. Neto acha que é a letra A. Mais alguém? Então vamos lá. Eu acho que isso aí é a Universidade Estadual do Pará. Vamos fazer. Todo mundo acha a letra A, né? Tá. A de abelhinha. Tudo bem, vamos lá. Em relação às ondas sonoras, podemos afirmar que
Letra A, que é que vocês acham que está correto? A propriedade física que nos permite classificar a altura do som em grave ou agudo é a frequência. Verdadeiro, de fato. A frequência do som está relacionada à altura. Vamos ver as outras. Letra B. Quando alteramos o botão de volume do rádio, estamos alterando a altura do som? Não. Quando a gente altera o volume do rádio, a gente está alterando qual qualidade fisiológica do som? Diga aí para mim. Muito bem, Beatriz. A intensidade do som. Beleza? Letra C. Ao atravessar a superfície de separação dois meios, uma onda varia sua frequência? Não, porque a gente sabe que a frequência da onda só depende da fonte. Quando ela muda de meio, ela vai mudar o quê, pessoal? Em vez de mudar a sua frequência, ela muda o quê? Ela muda a sua... Mudou de meio, mudou a velocidade. Consequentemente, vai mudar também o comprimento de onda. Beleza? Já que a frequência é constante. Letra D. A altura de uma onda sonora é a qualidade ligada diretamente à forma da onda? Não. A altura da onda está relacionada à sua frequência. A forma da onda vai estar ligada, vai estar relacionada a qual qualidade fisiológica do som, pessoal? A forma que a onda tem. Hein? Qual é a qualidade fisiológica do som? Muito bem, Beatriz. Michael, Neto, ao timbre. Muito bem. O timbre está relacionado ao formato. Cada fonte vai emitir uma onda com um formato específico. É assim que a gente distingue quem é o violino, quem é o violão e por aí vai. Letra E, dois sons com a mesma altura e intensidade, provenientes de dois instrumentos musicais diferentes, são perfeitamente idênticos ao ouvido humano? Não. A gente sabe, se a gente colocar um violino e um violão emitindo sons com a mesma altura e intensidade, ou seja, os dois dão um Lá, 440 Hz, a mesma altura, e com a mesma intensidade, mesmo assim você vai conseguir perceber quem é o violão e quem é o violino, porque esses instrumentos vão emitir sons com formas de ondas diferentes, ou seja, com timbres diferentes. Beleza? Vamos para frente. Sublinhe aqui os pontos. Vamos lá, então, hoje a gente vai conhecer o fenômeno do efeito Doppler. Eu falei para vocês que nesse capítulo a gente vai conhecer mais dois fenômenos ondulatórios, né? No capítulo anterior, nós conhecemos a difração, a interferência e a polarização. Nesse capítulo, a gente vai conhecer ainda o efeito Doppler e a ressonância, ou seja, cinco fenômenos ondulatórios, certo? 5 fenômenos ondulatórios. Ok, então, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança aparente da frequência, ou seja, o observador ele vai notar uma frequência diferente daquela que foi emitida pela fonte. Ele vai perceber, tá, essa onda com uma frequência diferente daquela que foi emitida devido ao fato de existir entre o observador e a fonte um movimento relativo. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Só há efeito Doppler se existir um movimento relativo entre o observador e a fonte. Quando esse movimento relativo é de aproximação ou de afastamento. Ou seja, existe uma aproximação entre o observador e a fonte ou existe um afastamento entre o observador e a fonte. Tá? Por exemplo, você está no meio da rua, está lá parado na rua e de repente vem uma ambulância. Tá? Vem uma ambulância. E aí o que é que você observa?
Você observa que enquanto a ambulância está se aproximando de você, você nota aquele som mais estridente. Aquele som, deixa eu ver a pergunta aqui, é aquilo que a gente escuta quando passa, peraí, quando passa um carro na estrada. Se esse carro, por exemplo, passar buzinando, se ele passar buzinando, você vai ouvir algo tipo, né? Ou carro Fórmula 1, você está lá sentado na arquibancada, ou até mesmo em casa, assistindo TV, vendo a Fórmula 1. Aí o carro vai passar pela câmera. Enquanto o carro está se aproximando, você ouve um som. Depois que o carro passa pela câmera, você ouve outro tipo de som. Você vai ouvir algo do tipo assim. Né? Um som bem agudo quando ele está se aproximando e um som grave quando ele está se afastando. Né? Então, quando a ambulância vem se aproximando de você, você vai notar a sirene mais... Aí depois que ela passa e vai se afastando de você, você vai notar o som da sirene mais... Tá? Então, enquanto a fonte e o observador estiverem com um movimento relativo de aproximação, tá? É importante isso, movimento relativo de aproximação, porque tanto faz, pessoal. O observador está parado e é a fonte que está vindo, é a fonte que está parada e o observador é que está voltando, ou os dois estão indo um em contra o outro. Vai ter um movimento relativo de aproximação. Quando isso acontecer, o observador vai notar sempre um som mais agudo. Ele vai notar um som com uma frequência maior do que aquela que foi emitida pela fonte. Certo? E quando a fonte passar por você, né, que agora existir um movimento relativo de afastamento entre o observador e a fonte, aí você ouve aquele som mais grave, né? Tá? Tá? Então, um som mais grave, um som de frequência menor. Então, aqui você, enquanto está se aproximando, você nota uma frequência maior do que aquela que está sendo emitida, e aqui você nota uma frequência menor do que aquela que está sendo emitida. Aí você poderia dizer, tá, professor, mas por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Tá, vamos lá. Vou mostrar para vocês por que isso acontece. Como é que ocorre o efeito Doppler? Eu falei para vocês, só efeito Doppler se existir movimento relativo entre a fonte e o observador. Tá? O Neto está pedindo para voltar o slide. Veja aí, Neto. Ok, vamos lá. Então, só há efeito Doppler se existir um movimento relativo entre o observador e a fonte. No caso, esse primeiro exemplo aqui, se o observador está parado, está aqui, velocidade igual a zero em relação ao Sol, e a velocidade da fonte também é zero em relação ao Sol, então não há movimento relativo entre os dois. Aqui não ocorre efeito Doppler. Isso significa que o observador ele vai notar uma frequência do som idêntica àquela que foi emitida pela fonte. Enquanto a ambulância está lá parada no sinal e você está lá parado na parada de ônibus, certo? Você vai ouvir a sirene da ambulância com a frequência igual a que está sendo emitida. Beleza? Ou o caso do motorista da ambulância. Tá? O motorista da ambulância é um caso ainda mais curioso. Porque, independentemente da ambulância estar parada em relação ao solo ou está em movimento em relação ao solo, tá? Independentemente dela estar a 40, 50, 60, 100, 120 km por hora, a ambulância, não existe efeito Doppler para o motorista. O motorista da ambulância não vai notar o efeito Doppler com o som da ambulância. Por quê? Porque não existe movimento relativo entre o motorista e a ambulância. O motorista está sempre junto com a ambulância. Então, não há efeito Doppler para o motorista. Está claro isso, pessoal? Deu para entender por que que para o motorista, independentemente da ambulância estar parada em movimento, não há efeito Doppler para ele, porque ele está sempre junto da ambulância. Então, não há movimento relativo, certo? Beleza, show de bola.
Tudo bem, então aqui eu mostrei o caso da fonte estar parada, certo? E o observador também. E também, já pegando o gancho, né, que os dois estão parados, eu peguei o caso da fonte estar em movimento, que é o caso da ambulância. Aqui a ambulância em movimento. E o motorista também em movimento. Só que os dois têm a mesma velocidade. Se os dois têm a mesma velocidade, já que eles estão juntos, não há movimento relativo. Então, nesses dois casos, não há efeito dupla, tá? Já que eu estou falando nos casos que não há efeito dupla, eu vou dizer mais um, que geralmente o pessoal se perde e quando cai esse caso, o pessoal dança, que é o seguinte. Imagine que você está aqui, ó, e a ambulância, ela, está aqui a ambulância, está aqui a sirene da ambulância, certo? Olha que ambulância linda. Eu sou um desenhista nato. Obrigado pelos elogios. E aí, olha, você vai ter o seguinte, a ambulância aqui, ó, realizando um movimento circular. Olha só a pegadinha. E você está bem no centro, certo? Você está no centro aqui do movimento circular. Eu pergunto a você, nesse caso aí, você vai notar efeito duplo, sim ou não? O que vocês acham? É verdade, William. Só se o raio mudar. Aí sim, se o raio mudar, aí vai ter, certo? Mas o movimento circular aqui, ó, se o movimento, a gente vai ter aqui um movimento circular, raio constante, tá? Então a ambulância nem se aproxima, nem se afasta do observador. A distância é sempre a mesma, que é esse raio. Então aqui não há efeito duplo, tá? Então não há efeito duplo nesse caso, não há efeito duplo nesse caso e não há efeito duplo nesse caso, certo? A não ser, como o William falou, se a ambulância percorrer em espiral, tipo, ela vai diminuindo o raio, aí vai notar um som mais agudo, certo? Vai notar um som de frequência maior porque tem uma aproximação. Ou então, se ela for aumentando o raio, aí você vai notar um som mais grave, tá? Beleza. Mas aí vamos responder a pergunta, né? Como é que ocorre o efeito duplo? Por que é que o observador ele vai notar aí um som mais agudo ou mais grave, dependendo se há uma aproximação ou um afastamento relativo entre o observador e a fonte? Bom, essa figura aqui ilustra bem o porquê disso. Você tem dois observadores aqui parados, certo? Estão paradinhos aqui em relação ao solo, e você tem uma fonte que está em movimento aqui para a direita, tá? Em relação ao solo, está se movimentando aqui para a direita, beleza? Observe, pessoal, como é que fica o formato das ondas, né? Do lado direito, as ondas elas ficam mais apertadinhas. Veja que o comprimento de onda aqui diminui, certo? Isso acontece porque a fonte emite uma frente de onda, certo? Corre atrás dessa frente de onda para emitir outra. Então as frentes de onda ficam mais apertadas. Já do outro lado, as frentes de onda elas ficam mais afastadas, porque ela emite uma frente de onda, a onda está indo no sentido, e ela corre dessa frente de onda para emitir outra. Então isso causa um afastamento entre as frentes de onda. E aí, se as frentes de onda ficam mais afastadas, você está aumentando o comprimento de onda, isso vai diminuir a frequência, esse cabo vai perceber. Já aqui, ó, o comprimento de onda é menor, então a frequência é maior, né? Ele vai notar aqui mais frentes de onda por unidade de tempo, o que representa uma frequência maior, desculpa. Já aqui, ele vai receber menos frentes de onda por unidade de tempo, então ele vai notar uma frequência menor. Então é por isso que quando a fonte se afasta, né, do observador, ele nota um som mais grave, e quando ela se aproxima do observador, né, as frentes de onda vão ficar mais apertadinhas aqui, mais juntinhas, você vai notar um som mais agudo, certo? Deixa eu ver aí as perguntas que vocês digitaram aí, vamos ver. A pergunta de Michael, vai existir uma frequência maior nessas linhas mais próximas, ele vai notar aqui uma frequência maior nessas linhas mais próximas, tá, Michael? Devido ao fato das ondas estarem mais próximas, tá? As ondas estão mais apertadinhas aqui. Vamos lá.
Aqui é um GIF para mostrar exatamente isso, né? Veja que quando ele está parado aqui, ó, o espaçamento entre as ondas é igual de um lado ou do outro, mas quando ele se afasta, quando ele se movimenta, né, faz com que de um dos lados as ondas elas fiquem mais próximas, né, as frentes de onda, enquanto do outro lado mais afastadas, certo? Que é isso que causa o fenômeno do efeito Doppler, tá? É um fenômeno ondulatório, partícula não sofre isso. Ok, então vamos ver algumas possibilidades aqui, vamos lá. Vamos ver o efeito Doppler com a fonte parada. Se o observador estiver caminhando em direção à fonte, né, a uma aproximação, ele vai caminhar aqui contra as frentes de onda, então ele vai receber mais frentes de onda por unidade de tempo. É por isso que na aproximação, nesse caso aí, ele vai notar um som mais agudo. Já quando ele passa aqui e se afasta da onda, aí ele recebe menos frentes de onda por unidade de tempo. Aí ele nota um som mais grave. E como é que a gente calcula essa frequência percebida pelo observador, né? Esse F0 é a frequência emitida pela fonte. Isso aqui é a frequência percebida pelo observador. Tá? Vai ser dado por essa equação bem simpática, que geralmente o Enem coloca lá, certo? Mas o pessoal se embanana nesse mais ou menos aqui. Tem que saber usar, certo? Então não adianta dar a equação e você não saber usá-la, né? Então, vai ser a frequência percebida é igual à frequência emitida vezes a velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. Então, lá, como é que você vai escolher esses sinais aí? Vamos lá. A gente considera o sentido positivo, pessoal, para usar essa equação, sempre do observador para a fonte. Então, isso significa que se o observador, que é como você vai escolher esses sinais aqui, se o observador se movimentar, se aproximando da fonte, vai jogar mais, está aí no sentido positivo. Se você tiver o observador se afastando da fonte, certo? Ele está aqui tentando se afastar da fonte, então você vai jogar menos, que ele está aí no sentido contrário àquele que o liga à fonte, certo? Essa é a forma padrão para se usar os sinais, se escolher os sinais ali, tá? Da mesma forma, a fonte. O sentido positivo é esse, é nesse sentido aqui, para a direita. Então, se a velocidade, mas para a direita, nesse caso, se eu trocasse aqui, colocasse a fonte, que é esse carro de polícia, do lado de cá, e o observador do lado de lá, aí o sentido positivo é sempre do observador para a fonte. Aí seria o sentido contrário, certo? Se eu trocasse, isso aqui fosse para cá e isso aqui fosse para cá, beleza? Então, se a fonte se afastar do observador, ela vai estar se movimentando nesse sentido, então velocidade positiva, você vai jogar mais aqui, e se o carro de polícia se aproximar do observador, você vai jogar menos. Bom, essa é a forma, vamos dizer assim, formal, a maneira formal de se escolher os sinais, tá? Mas você pode escolher esses sinais também de uma maneira mais intuitiva, que é o seguinte, você sabe que se ocorrer uma aproximação relativa entre os dois, a frequência percebida tem que aumentar. Então, se o observador correr para a fonte, né, ele está querendo gerar uma aproximação relativa, então você vai notar, você quer que a frequência aumente. Se você quer que a frequência aumente, então tem que ser um mais aqui. Já se ele se afasta, ele tenta se afastar da fonte. Então ele está querendo produzir um afastamento relativo, vai notar uma frequência menor, isso vai contribuir para notar uma frequência menor, você vai poder jogar um menos aqui. Certo? Você pode pensar assim também, do mesmo jeito com relação à fonte, só que agora tem que se ligar que a velocidade da fonte está no denominador, então vai ficar assim. Se a fonte tenta se aproximar do observador, você quer que isso aqui aumente, a frequência percebida aumente. Como isso aqui está no denominador, né, para isso aqui aumentar, o denominador tem que diminuir, então você vai jogar menos. Certo? Só tem que tomar cuidado com isso. Então você pode usar isso aqui, que é a maneira formal, certo? A maneira tradicional de escolher os sinais é usar esse padrão aqui, ou usar a lógica, né? Usar o que a gente espera que aconteça e escolher os sinais baseado nisso, tá? Vamos lá. Então, alguns exemplos envolvendo o efeito Doppler, né? O caso dos radares, que, por exemplo, a polícia... Repito já, né?
que a polícia rodoviária usa para saber se o cara lá na rodovia, na BR, ele está em alta velocidade, né? Os caras ficam lá escondidos, dentro do mato, com um aparelho desse. Já ficam dentro do carro, já, que é para pegar atrás de você, né? E o que acontece? Quando ele mira isso aqui no seu carro, né? Como há uma aproximação relativa entre o radar e o seu carro, né, isso vai fazer com que a frequência que ele vai receber de volta, porque ele vai emitir aqui uma onda com determinada frequência, vai incidir no seu carro, vai ser refletido e ele vai receber de volta. Então vai ter uma diferença entre a frequência emitida e a recebida de volta. Quando ele nota essa frequência, ele vai notar uma frequência maior, já que o carro está se aproximando, certo? A não ser que ele pegue seu carro pelas costas. Se o carro passou já e ele mira, aí vai receber uma frequência menor. Mas, independentemente disso, se ele receber, por exemplo, se o carro está se aproximando, ele recebe uma frequência maior do que um limite, significa que seu carro ultrapassou a velocidade limite, certo? Se ele mirou nas costas do seu carro e ele recebe uma frequência menor do que um determinado limite, significa que seu carro também está muito rápido, ele está numa velocidade superior à permitida, e aí ele vai atrás de você para te multar, tá? Beleza? Vou voltar aqui que Neto pediu para eu voltar. O que foi, Neto, você não entendeu? Essa última parte que eu falei, que intuitivamente você pode escolher os sinais também. Que é, por exemplo, se o observador ele corre em direção à fonte, você já espera isso. Você já espera, Neto, que essa frequência não seja maior. Se o observador está aqui o carro da polícia parado, você corre para cima do carro da polícia. Você vai notar uma frequência maior. Para isso aqui ser maior do que isso, então eu vou jogar mais aqui. Eu quero que o resultado aumente. O observador está se afastando. Então ele vai notar uma frequência menor. Eu quero que isso aqui diminua. Então eu vou jogar aqui menos. Beleza? No numerador é bem simples assim, né? Está aqui em cima. Agora o da fonte você tem que tomar cuidado, porque está no denominador. Certo? É a relação inversa entre o F e o que está aqui no denominador. Então, se o carro da polícia se aproxima do observador, aí o observador vai notar uma frequência maior. Se ele vai notar uma frequência maior, né, você vai querer diminuir o denominador. Lembra? A relação inversa. Isso aqui aumenta, isso aqui tem que diminuir. Para isso aqui diminuir, você vai escolher o quê? Menos. Beleza? A fonte está se afastando. Então, o observador vai notar uma frequência menor. Se a frequência que ele vai perceber é menor, então o denominador tem que aumentar. Então, aqui vai ser mais. Porque a relação entre o denominador aqui da equação e o resultado é inverso. Quando um aumenta, o outro diminui. Deixa eu ver o que você disse aí, que eu não vi, não. Então, se um se aproxima, o outro diminui. Eu não entendi o que você disse. Então, se um aproxima, o outro diminui. Se o observador se aproxima e a fonte também. Tá. Então, vamos lá. Se o observador se aproxima e a fonte também. Vamos lá. Se o observador se aproxima da fonte, ele está no movimento que faz com que contribua para uma aproximação relativa. E isso contribui para um aumento da frequência. Certo? Então, estou olhando só para o observador, depois analisa a fonte, que é para analisar esse sinal de cima aqui. Então, se isso contribui para um aumento da frequência percebida, para que isso aumente, então eu vou jogar mais aqui, que está no numerador. Já a fonte se aproximando, que você disse, a fonte está se aproximando também do observador. Aí lá vem a fonte se aproximando. Isso contribui para que a frequência aumente. Para que a frequência aumente, o denominador tem que diminuir. Então, vou jogar menos. Beleza? Se é comum cair questões envolvendo essa equação, no Enem não caíram muitas, não. Tá? Mas é mais estilo do Enem ele cobrar a ideia, sabe? Que você entenda o que é o efeito Doppler. Dizer, olha, lá vem a fonte, você está parado, você vai notar uma frequência maior ou menor?
Ou então, para dificultar, ele diz som mais agudo, mais grave. Tá? Ou aumenta a altura do som, né? Que vai ser a frequência. Certo? Beleza? Isso aí é algo do tipo que aí você tem que pegar as questões e tem que fazer, sabe? Você tem que treinar, sabe? Aí você faz uma, faz duas, faz três, aí você, beleza, show de bola, tô pegando, sabe? Beleza? E só assim, só eu falando, e aí você, beleza, entendi, mas aí chega na hora, dá um branco. Então tem que fazer exercício, tá? Tem que pegar a lista, coloquei a lista lá, eu coloquei 2 listas de exercício lá no Google Classroom, certo, pessoal? Para vocês meterem o aço aí e brincarem à vontade. Tá? Deixa eu ver o que vocês falaram. Então é só pensar que se o observador chega, é mais em cima. Se a fonte chega, é menos embaixo. Vai seguir essa linha aí. Vai seguir essa linha aí. Beleza? Se o observador tenta se aproximar da fonte, você vai jogar mais aqui em cima. Se é a fonte que tenta se aproximar do observador, você vai jogar menos, porque você quer que isso aqui aumente. Então tem que diminuir o denominador. Beleza? Vamos lá. Vamos à frente. Exemplo 2. É possível usar o efeito Doppler, pessoal, para a gente calcular a velocidade com que o sangue corre em suas veias. Tá? Isso é importante, porque de repente alguém tem coágulos, né? O cara se mata aí de comer gordura, batata frita, ketchup, cebozão, né? Tome hambúrguer, tome gordura, e aí daqui a pouco tá com as veias tudo entupida e não sabe por que foi, né? Ou então essa questão mesmo que a gente está vendo agora do coronavírus, né? Que um dos efeitos colaterais aí, uma das consequências do coronavírus é a formação de coágulos, né? Possível formação de coágulos. E a isso é possível congestionar certas veias, fazer com que a velocidade sanguínea naquela determinada veia diminua, né? Então, se pode usar o efeito Doppler para se verificar quais são as veias que estão comprometidas. Tá? A gente emite um sinal, esse sinal ele é refletido nas partículas do sangue, e aí, a partir dessa frequência que vai ser recebida de volta, a gente consegue calcular, usando aquela equação, a velocidade que essas partículas têm, certo? E aí se compara com a velocidade, o intervalo normal de velocidade, né, para saber se há algum problema naquela veia, né? Exemplo 3. Expansão do universo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a teoria hoje em dia mais aceita é que o universo está em expansão. E uma das formas de argumentar, justificar essa ideia é usando o efeito Doppler, né? Porque ao observar algumas estrelas, pessoal, a gente nota a parte da Terra que a gente recebe uma frequência inferior daquela que a gente espera que seja emitida pela própria estrela. Ou seja, se a gente está percebendo uma frequência menor do que aquela que está sendo emitida pela estrela, então isso significa que deve existir entre essa estrela e a gente está aqui na Terra um afastamento relativo. Acontece que para praticamente todas as estrelas que a gente observa, em todas as direções, ocorre essa diminuição aparente da frequência. Então, se em todas as direções há um afastamento relativo, é de esperar que o universo esteja em expansão. Tá? Então, o efeito Doppler também é usado aí. Exemplo 4, é a parte do exemplo 4 que a gente, a parte do efeito Doppler que a gente prova o exemplo 4, que é essa questão que o Sol gira. Assim como a Terra, que tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, o Sol ele também tem um movimento de rotação em torno do seu eixo. E isso também é provado a partir do efeito Doppler. Quando a gente observa as duas extremidades do Sol, tá? Imagina o Sol, tá aqui o Sol, e aí você observa essa extremidade aqui do Sol, essa aqui, e você observa essa extremidade aqui, tá? Os dois lados
os dois lados opostos aqui do diâmetro do Sol, certo? Pronto, minha cabeça aqui é o Sol. Então, olha aqui, esse lado do Sol, ixi Maria, estou sem coordenação motora para fazer isso. E esse lado do Sol e esse lado do Sol. Quando a gente recebe a radiação de cada um desses lados, você coloca o aparelho para medir a radiação que está chegando de cada um dos lados, a gente nota que um dos lados a gente nota uma frequência menor do que está sendo emitida, e do outro lado a gente nota uma frequência maior do que está sendo emitida. Então, se um lado a gente está notando uma frequência menor, é porque esse lado do Sol ele está se afastando da gente. E se do outro lado a gente está observando uma frequência maior, é porque esse lado está se aproximando da gente. Então, se um lado do Sol se afasta e o outro se aproxima, é porque o Sol tem um movimento de rotação. Tá? Então, é a partir do efeito Doppler que é provada a rotação solar. Tá? O movimento de rotação do Sol. Beleza? Isso aqui eu já falei, essa informação aqui, não ocorre efeito Doppler quando o observador se move perpendicularmente à direção de propagação da onda de uma fonte em repouso, que foi aquele exemplo que eu falei de você estar aqui e a ambulância está girando aqui em movimento circular, certo? Em qualquer ponto, a velocidade da ambulância vai ser perpendicular a você, vai ser perpendicular ao raio. Então, ela nem se aproxima, nem se afasta. A ambulância nem se aproxima, nem se afasta, então não há efeito Doppler, tá? Então, sempre que a velocidade for perpendicular a essa linha que liga o observador e a fonte, não vai haver efeito Doppler naquele instante. Tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre efeito Doppler? Tranquilo aí, todo mundo? Beleza? Então, vamos fazer uma questãozinha para a gente fechar por hoje. Vamos lá, questãozinha para a gente fechar por hoje. Tenta fazer aí. Essa questão é bem estilo Enem, tá? Uma questão teórica, uma questão conceitual, nada demais, certo? E cai desse jeito aí. Veja aí o que você acha. Neto acha que é a letra C. Mais alguém? Emily, George, João Paulo. Mais alguém? Posso fazer? Israel acha que é a letra D. Laísa acha que é a letra D. Emily também. Ok, vamos lá. Michael também, letra D. O ruído de um avião, principalmente avião a jato, que se aproxima da gente, é diferente do ruído de quando ele se afasta. No entanto, a gente sabe que o piloto ouve o mesmo ruído o tempo todo, né? Por que que o piloto ouve o mesmo ruído o tempo todo, pessoal? Por quê? Ou seja, não há efeito Doppler para o piloto do avião. Por que que não há efeito Doppler para ele? Porque ele está junto da fonte. Muito bem, Michael. Ou seja, não há movimento relativo entre o piloto e a fonte, que é a turbina do avião, certo? No entanto, a gente sabe que o piloto ouve... Sim,
Tá, isso aí eu já li. Se F é a frequência do som ouvido pelo piloto, F1 é a frequência que a gente ouve durante a aproximação, tá? Então, F é a frequência ouvida pelo piloto, então F é a frequência emitida pela turbina. A frequência original é essa. Aí F1 é a frequência que a gente ouve durante a aproximação e F2 é a frequência que a gente ouve durante o afastamento. Então, durante a aproximação, a gente tem que ouvir uma frequência maior ou menor do que aquela que foi emitida, pessoal. Durante a aproximação, a gente ouve uma frequência maior, certo? E durante o afastamento, uma frequência menor. A alternativa que diz isso vai ser a letra C, não é isso? F1 é maior do que F e F2 é menor do que F. Beleza? Vocês entenderam aí, pessoal? Vocês tinham marcado a letra D, né? Se vocês marcarem a letra D, aí as duas frequências vão ser menores do que a frequência original, não é isso? Tá? Uma delas tem que ser maior do que a original, que é aquela quando você se aproxima, e uma delas tem que ser menor do que a emitida, que é aquela quando você se afasta. Tá claro isso, pessoal? Porque a letra C? Vocês entenderam aí ou não? Beleza. Pronto, pessoal. Então, pega a lista lá, certo? E resolva. Resolva o máximo que você puder. Tem muita lista na internet também, certo? Você, professor, já fiz tudo, queria fazer mais. Você pode botar lá no Google, lista de efeito Doppler. Meu amigo, vai aparecer 300 mil listas lá, tá? Então, não tem estresse. Neto perguntou aí, você vai fazer alguma vez o que, Neto? Corrigir a lista? Não vai dar tempo, Neto, porque a gente tem um prazo para terminar o curso, né? Então, o momento que eu tiro para fazer exercício com vocês são esses exercícios do próprio slide, certo? São as aulas de exercício de sala, vamos dizer assim. Aquilo ali é exercício sob sua responsabilidade. Você vai pegar, vai fazer, vai comparar com o gabarito, se a lista tiver gabarito, se não tiver, você vai botar no Google, vai ver qual é o gabarito, como é que faz. Não entendi, eu olhei a resolução na internet, não entendi. Aí você vai perguntar lá no WhatsApp, certo? Para eu poder mandar um áudio e mandar alguma coisa, mas aqui na aula mesmo não dá tempo da gente fazer tudo, certo? Não dá tempo. Aparece demais. Se você colocar no Google lista, efeito Doppler, lá no Google vai aparecer 300. Então é importante que você dê um treino, até para treinar aquela equação que a gente viu hoje, você se sentir seguro, sabe? Depois você faz 5, 10 envolvendo aquela equação ali, você, tô de boa, se cair, eu mato a pau, e a ideia é essa. Não pode perder esse tipo de questão. Então, pessoal, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, vocês tenham gostado, vocês tenham entendido o que é o efeito Doppler, todos esses conceitos que a gente conheceu hoje, e vamos em frente, certo? O objetivo é a aprovação no Enem, que vocês alcancem o objetivo de vocês, e que conte comigo, que eu estou aqui para ajudar no que vocês precisarem, certo, pessoal? Então, um abraço forte, um excelente final de semana para vocês, e até terça-feira, quando a gente vai conhecer o fenômeno da ressonância. Então, valeu, meus amigos.